Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui então nessa jornada pela Divina Comédia de Dante Alighieri. Sim, essa literatura é indicada como uma literatura católica, né? Onde a gente faz toda essa jornada pelo inferno e pelo purgatório até chegarmos ao paraíso, porque o nosso rumo, o nosso sentido é ao paraíso, chegar ao paraíso, né? Então, nós já estamos na segunda parte aqui. Essa é a playlist totalmente destinada ao Purgatório de Dante, que é a segunda parte, ou seja, o segundo livro, né, da Divina Comédia, que é separado em Inferno, Purgatório e Paraíso. Nós já passamos pelo inferno, né? Então, se você quiser conferir, nós temos uma playlist, eu tenho, né, uma playlist aqui completaça sobre o inferno, com ilustração do canto e também com análise e explicação, né? Porque é justamente isso que eu faço. Eu venho aqui, trago a introdução do canto, trago todo o simbolismo e significado, todo o contexto, toda a história, todo o porquê de cada coisa aqui, que está bem, na verdade, escondido, velado nas entrelinhas do canto, né? Que realmente é necessário você ter um aprofundamento melhor, né, nos estudiosos, nos especialistas em Dante, para que você possa entender melhor aquilo que Dante está querendo expressar. Porque se você passar o olho na literatura em si, na obra de Dante em si, é apenas mais um poema épico, né, como tantos que a gente já conhece aí de grandes e ilustres poetas. Mas se você for aprofundar e buscar entender o porquê de cada coisa aqui no canto, você vai perceber que tem muita coisa escondida, que tem muita coisa que Dante quer expressar através dos seus poemas e mostra o tamanho da inteligência, da genialidade desse poeta que é extraordinário, ok? Então, eu tô fazendo isso aqui, tô trazendo todo o simbolismo, todo o significado, toda a chave de leitura, tudo que está escondido, tá velado, eu estou revelando para vocês, para que vocês possam então entender perfeitamente aquilo que Dante queria expressar na sua obra, aquilo que está escondido na obra, e vai fazer você amar e gostar e realmente viver melhor essa obra, que é maravilhosa e que acredito que todos deveriam conhecer. Ok? Então nós estamos nessa jornada, nós estamos então no segundo livro, que é a segunda parte da obra Divina Comédia. Rumo ao paraíso, né? Eu pretendo fazer o paraíso, só que assim, ó, as fontes do paraíso é um pouco mais difícil, mas existe, sabe? Então, talvez eu demore um pouquinho para trazer o paraíso, pretendo fazer logo em sequência, né? A playlist sobre o paraíso, mas eu vou ter que realmente estruturar melhor. Eu vou ter que realmente estruturar melhor, arrumar certinho, organizar tudo certinho, vai dar um trabalhinho a mais, porque realmente tudo que Dante envolve ali no paraíso é um pouquinho mais complicado, e a forma como ele dispõe e tudo mais, mas Deus vai abençoar e nós vamos conseguir em nome de Jesus, tá bom? Então vocês viram que eu dei uma pausa aí, né? Então acho que desde quarta-feira sem postar vídeo. Por quê? Nós estávamos aqui na nossa paróquia no Tríduo Pascal, assim como todas as paróquias, né? Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa, né? Aliás, Feliz Páscoa para todos vocês, que a luz e a força do ressuscitado ilumine vocês e a vida de vocês, para que sempre estejamos firmes aí, perseverantes rumo ao céu, ok? Então, nesse tríduo pascal, então muita coisa aconteceu. Eu tenho 3 crianças pequenas, então para arrumar, para organizar tudo aqui em casa, para que a gente possa viver esse momento que é o maior e o mais importante da nossa fé. Então eu tive que realmente dar essa pausa. Outra coisa também, eu estou fazendo parte do teatro da Paixão de Cristo aqui na minha paróquia, então eu faço parte da obra, né, da encenação da Paixão de Cristo aqui no teatro da minha paróquia. Então eu ajudei durante todo esse período aí, né? Além de estar aqui com vocês, eu estava ajudando de outras formas ali o pessoal, né? Com a divulgação, com os vídeos, com os patrocinadores, com rifa e tudo mais. E daí aconteceu a encenação, o teatro, na sexta-feira, agora, dia 7, às 6 horas da tarde. E ficou, assim, maravilhoso.
extraordinário, muitos dons reunidos, muita bênção de Deus, muita ajuda de todos, sabe? A paróquia também apoiando. Nossa, foi assim maravilhoso, foi um momento extraordinário, foi muito bonito mesmo, tá? Mas assim, foi maravilhoso. Então foi uma semana bem puxadinha, e daí agora com o tempo eu volto aqui com os vídeos, né? Fazer com excelência tudo o que vocês merecem, tá bom? Vamos terminar primeiro a Divina Comédia, que é a obra que acho que é muito importante também para nossa vida, que a gente pode aprender muito com ela e agregar muito valor, tá bom? Então é isso. Então, como sempre, eu trago a introdução do canto, todo o simbolismo, significado, chave de leitura, para que você possa entender melhor o canto e assim beber melhor dessa obra maravilhosa, dessa genialidade de Dante, ok? Vamos lá pro canto? O Purgatório de Dante Alighieri. Nós estamos hoje no canto 26. A gente vai aprender muita coisa aqui hoje. Canto 26. Entre os luxuriosos e os que pecaram contra a natureza, Dante encontra o poeta Guido Guinizelli, ao qual exprime sua profunda admiração. Guido lhe aponta o poeta provençal Arnaud Daniel, que o saúda em versos provençais. E assim começa o canto. Então, se lembra que eles estão adentrando a cornija dos luxuriosos? E a cornija dos luxuriosos, ela é estreita, né? Ela é perigosa por causa do penhasco que podem cair. E também porque ali está todo cheio de chamas ardentes, de fogo, né? As beiradas dela tá cheio de fogo. Então, até Virgílio fala para Dante, cuidado que aqui há muito risco de se perder, tanto de você cair nesse fogo aí, quanto você cair pela beirada do penhasco, né? Então toma muito cuidado para você passar por essa cornija. Aí o sol, que ainda estava no alto, ele está iluminando Dante, ao contrário, né? E a sua sombra está e o seu corpo está fazendo sombra sobre as chamas. E isso chama a atenção das almas nessa cornija. E ele fala, nossa, essa alma aqui está bloqueando o sol como uma parede. Então elas ficam admiradas, eles começam a questionar ali Dante o porquê, né, e tudo mais. Né? Nos explique, por favor, como que pode você estar bloqueando o sol como uma parede. Aí quando Dante ia começar ali a explicar para eles, chama a atenção outro grupo de almas. Vem um grupo de almas correndo ao contrário de outro grupo de almas. Quando eles se encontram, eles se beijam e se abraçam em sinal de confraternização. Só que ao mesmo tempo que se beijam e se abraçam, eles fogem correndo, gritando. Um grupo grita Sodoma, Gomorra e sai correndo, e o outro grupo grita na vaca entra Pacify para dar liberdade à luxúria do touro. Na vaca entra Pacify para que o touro corra a sua luxúria. Então, essas duas frases são exemplos de látego da luxúria. Essas duas frases que essas almas fogem correndo dão a entender qual foi o tipo do seu pecado luxurioso, mas também é o freio da luxúria aqui, ok? Sodoma e Gomorra nós conhecemos aqui como a cidade que foi castigada por Deus por causa dos seus pecados terríveis e graves, né? E um desses pecados julgados, né, e punidos por Deus nessa cidade foi a sodomia, que era o costume de coito anal. Eu tô usando essas palavras aqui meio forte, mas eu acho que esse tipo de palavra não vai ser cortado aqui, né, por causa de certas coisas que o algoritmo puff, tá? Mas para que vocês entendam. Então, Sodoma e Gomorra, eles foram castigados por Deus por causa dos seus pecados horríveis, né, que bradavam os céus. Um desses era o costume da sodomia. Sodomia que dá o nome à prática de coito anal, ok? Né? Tanto é que a sodomia, que é o nome que se dá a esse tipo de prática, vem realmente do nome dessa cidade, Sodoma, ok? E também tem relação ali à prática homossexual, nesse sentido, né? Então, essa cidade, Sodoma e Gomorra,
ela foi punida por Deus por causa dos seus pecados horríveis e terríveis que bradavam a Deus por justiça. E então Deus retira ali Ló e Noé, né? Nesse sentido dali, dá uma oportunidade para esses dois e joga fogo, né? E dizem a história que lá em Israel, né? Você pode ver, ainda é deserto essas cidades, porque se tornaram cidades, um lugar, né, o lugar onde estava a cidade se tornou tipo um vasto deserto de sal, e que ainda existe ainda fragmentos, né, de enxofre, que foi tamanho a punição ali com fogo e enxofre do céu que Deus puniu essa cidade, ok? Então, essas almas chegam, gritam Sodoma e Gomorra, né, nesse sentido, dando a entender qual que foi o seu pecado luxurioso, e saem, e se abraçam, se beijam e saem correndo, né, nesse sentido. O outro grupo fala sobre Pacifai, né? Pacifai se escondeu na vaca, né, para que o touro corresse a sua luxúria. Conta a história de uma mitologia grega, que é onde explica ali o surgimento, né, a origem do Minotauro. O que aconteceu? Poseidon deu um touro muito forte, bonito, robusto, de presente para Minos. Minos era o rei de Creta e a esposa dele se chamava Pacifai. Poseidon deu esse touro para ele oferecer em sacrifício. Só que Minos gostou tanto do touro, ficou com dó e não matou o touro. Poseidon, sabendo que ele não tinha feito sacrifício com o touro como lhe foi ordenado, pelo motivo pelo qual ele tinha dado de presente, ficou muito furioso. O que ele fez? Ele fez com que Pacifai, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro, ok? Então, a paixão dela, a luxúria dela foi a tal ponto, né, nesse sentido, que ela chamou os serviçais dela, pediu para construir uma vaca de madeira para que esse touro cobrisse a vaca de madeira. Só que quando o touro cobrisse a vaca de madeira, na verdade era para que ela, escondida dentro da vaca de madeira, tivesse relação com o touro. Tamanho foi a sua paixão pelo touro, a sua luxúria ali pelo touro, né? Nesse sentido. Então, por isso que dizem, Pacifai se escondeu na vaca de madeira para que o touro corresse a sua luxúria. Tá? Mas isso foi por causa de Poseidon. Então, Poseidon fez Pacifai se apaixonar pelo touro. A paixão dela foi a tal ponto luxuriosa que ela desejou ter relação com o touro e ela construiu uma vaca para que ela conseguisse, então, ter relação com o touro. Dessa relação surgiu, então, o Minotauro, que é o conhecido lá, terrível lá, né, das mitologias, que era metade homem e metade touro, ok? Minotauro, eu falo errado, né? Eu sempre falo esse nome errado, não é Minotouro, Minotauro, ok? Nesse sentido. Então, aqui tá os freios da luxúria, 2 exemplos de luxúria castigados, que é Sodoma e Gomorra e também a Pacifai, Minos e o Poseidon e o touro. Então, vamos dizer assim, que nesses 2 exemplos aqui está, então, a relação antinatural, que é contra a lei natural, que é de pessoas que praticam, então, a sodomia, né, nesse sentido, e também contra a lei humana, né, de conduta humana, que então é aquela bestialidade de ter relação com animais, ou seja, o desejo, a paixão, a luxúria chega a tal ponto de as pessoas, então, incontinentes, incontroláveis, cometer esses atos, essas práticas que realmente denomina ao pecado de luxúria, ok? Nesse sentido, o desejo sexual desordenado, vamos dizer assim, que fere tanto aqui, esses 2 exemplos que fere tanto a lei natural quanto a lei humana. Aí Dante fala assim, então, continuando o canto, almas humanas que têm ainda a esperança de gozar da paz eterna, né? Me explique o que está acontecendo aqui. Eu sou vivo, tenho carne e osso, por isso que eu bloqueio o sol como uma parede e faço sombra, né? Nesse sentido.
Ele fala: quem foram aqueles que passaram aqui correndo e se abraçaram, e se beijaram e saíram gritando? Esses exemplos. Aí ele fala assim, daí as almas falam: bem-aventurada és tu, então, né, que tem a esperança de, conhecendo tudo que você está vendo aqui, tem a possibilidade, a oportunidade, a chance de ter uma boa morte. Né, esses exemplos aqui realmente para tirar uma lição para que ele tenha uma boa morte, não tenha uma morte horrível como a deles e nem precise passar nem pelo inferno nem pelo purgatório, mas vá direto ao paraíso. Né? A chance e a oportunidade de morrer melhor, eles falam assim. Aí eles explicam. Aquele grupo que vem ao nosso encontro, ele tem o mesmo pecado da qual o exército de César sugeriu quando cantavam triunfante, que ele era a rainha. Eles usam da sua vergonha para aumentar a chama, porque eles pegam, gritam, eles se jogam na chama, eles ficam ardendo ali naquela chama, aumentando a chama nesse sentido, né? Esse fogo aqui é um fogo purificador, ok? Vai purificando tudo isso, os instintos. Lembra lá da oração? Ó Senhor, tenha clemência de nós. Tem uma coisa que eles pedem também aqui, que é: elimine de nós todo o instinto de pecado, toda vontade, toda luxúria, né, nesse sentido. O nosso pecado é heterossexual, eles falam assim no poema, tá? O nosso pecado é heterossexual, mas em desordem com os costumes humanos, porque nós tivemos desejos animais, ou seja, a bestialidade, que é ter relação com animais. Quando um grupo e o outro grupo passam e se encontram, nós lembramos então dos nossos feitos vergonhosos. Nós então lembramos daquela história, daquele fato que aconteceu com Pacify, aquela vergonha dela entrar dentro de uma vaca de madeira para então saciar sua luxúria. Aí ele fala, daí uma das almas, acho que essa alma que está nesse grupo, que está meio que como porta-voz, ele diz, né: eu sou Guido Guinizelli, né? Eu estou aqui porque me arrependi muito antes de morrer. Então esse Guido Guinizelli, ele está dentro dessa cornija pela luxúria, pelo desejo incontinente e desordenado. Eu acho que é isso, né? E aí ele apresenta outras pessoas ali depois, que a gente vai ver no decorrer do poema. É um pouco pesado? Mas Dante aqui, ele coloca, lembra do nível de pecado. Quanto maior, mais grave o pecado, mais longe de Deus. Então por isso que a soberba está lá embaixo e a luxúria está aqui, que a luxúria é a última cornija, né? Nossa, mas um pecado tão pesado. Eu acho que esses pecados aqui, apesar de estar mais próximo do céu, ou seja, Dante está querendo dizer que é menos grave do que a soberba, eu acho que esses são os mais pesados até agora. É o canto mais pesado, assim, nesse sentido. Mas cada um tem seu ponto de vista. O ponto de vista de Dante é que aqui não tem um pecado de malícia, é um pecado de incontinência, de desejo desordenado, né? Como se fosse um instinto humano nesse sentido. E ele não faz mal para outros, a não ser para si mesmo. Então acho que é essa relação que Dante está dizendo aqui que a luxúria está. É um pecado de incontinência, de desordem, de desejo desenfreado, como a gula, só que no sentido mais sexual aqui, entendeu? Só que esse Guido fala: eu estou aqui desde cedo, porque me arrependi muito antes de morrer. Então ele teve tempo. Todas as almas aqui tiveram oportunidade de se arrepender, de pedir perdão dos seus pecados, e estão aqui só para purgar as consequências desses maus hábitos, desses pecados, ok? Estão aqui para satisfazer tudo aquilo que precisava ser satisfeito diante da desordem que o pecado deles fez, né? Acarretou, entendeu? É isso. E daí qual foi a alegria de Dante de perceber que aquele ali era realmente um dos poetas que ele admirava, né? Nesse sentido. Guido Guinizelli foi um poeta bolonhês muito famoso antes de Dante, e é a ele que se dá então o título de que foi aquele que criou o doce estilo novo, ou seja, o doce estilo novo, nesse sentido de poema, de literatura. Foi o poeta mais ilustre da Itália, antes de Dante, e o fundador do doce estilo novo, ok?
Ele fala assim, aqueles ali que estão gritando Sodoma e Gomorra, eles são acusados de ter o mesmo costume que o exército costumava chamar quando triunfavam o César. O que eles quiseram dizer com isso? Quando os soldados romanos venciam, eles tinham um jeito próprio de festejar. Eles cantavam hinos ou frases, né, nesse sentido de louvor e tudo mais. Eles cantavam e gritavam. Só que esses hinos e essas frases de vitória, né, esses jargões, na verdade eram meio que ofensivos, né? Então eles chamavam literalmente César de rainha, né, dando a entender, né, e a reconhecer que eles sabiam, né, dos seus relacionamentos, né? E aqui nesse sentido diz mais a ver das supostas relações que ele tinha com o rei Nicomedes de Bitínia, o rei de Bitínia, ok? Por isso então que chamavam César de rainha. Então Dante fala assim, quando conheceu ele, né, Guido Guinizelli, esse fundador do estilo novo, um grande poeta também, ilustre, famoso antes de Dante ali, ele não consegue conter sua emoção, sua alegria de saber que está diante dele e fala, se o que você quiser que eu faça para te servir, para te ajudar a amenizar então a sua pena aqui, pode me contar, me ajude, pode me falar, pode me pedir que eu vou fazer com todo prazer. E fala, por que você, né, por que você me admira tanto e tudo mais, não entendi. Daí ele fala, Dante revela, fala, não, porque você realmente é um ilustre poeta na minha terra, reconhecido e tudo mais, e, né, famoso pela seu doce estilo novo, seu estilo novo que realmente tornar a tua obra tão preciosa. Assim, enquanto durar esse novo estilo, tornarão preciosa até a tinta que você usou. Ele fala, mas irmão, eu vou te mostrar aqui pessoas muito mais ilustres, muito mais inteligentes, muito mais famosas, muito mais boas do que eu. Aí ele começa a elencar alguns nomes. Aí tem um que ele mesmo se apresenta. Ok? Então, antes de continuar com esses poetas aqui, eu quero dar um adendo sobre a lei, né? Então, eu falei que ali os grupos eles foram contra a lei natural e contra a lei humana. Então, toda a base desse poema, desde o outro poema, está em Santo Tomás de Aquino. Então, o Santo Tomás de Aquino, como já falei milhares de vezes, aqui está a prova, ok? Que, na verdade, a Divina Comédia de Dante Alighieri é a Suma Teológica em verso, em poema, ok? Por isso que essa obra é tão extraordinária, só que poucas pessoas sabem disso. E quando a gente lê, se a gente não tem uma base de Santo Tomás de Aquino, a gente não vai entender realmente aquilo que Dante está querendo expressar. Mas quem conhece Santo Tomás de Aquino e seus escritos, seus ensinamentos, vai ver ele aqui, né? Os escritos dele aqui. Porque também é a base de tudo isso que Dante está querendo expressar. Então, há diversos tipos de leis, ok? Instituídas, definidas por Santo Tomás de Aquino. Acima de todas está a lei eterna, que é a vontade de Deus, beleza? Então, aqui algumas leis. Então, acima de todas as leis está a lei eterna, que é a vontade de Deus. Abaixo da lei eterna de Deus está a lei natural, que está para a criação, que está para a natureza, para ordenar, regular e fazer funcionar a natureza, a criação, de uma forma boa, beleza? Essa lei natural reflete a lei eterna na natureza, a revelação da lei eterna na natureza. É isso, ok? Então, a lei eterna e a lei natural. Existe, então, a lei divina, beleza? Divina, que vem para os homens através da revelação pelas Sagradas Escrituras e pela vontade de Deus, que são os 10 mandamentos, beleza? Então, essa é a lei divina, lei eterna, lei natural, lei divina. E existe, então, a lei humana, que existe, que rege, que ordena, que comanda, que faz funcionar de uma forma boa, ordenada, ok? Os princípios ali e a conduta humana. Então, lei eterna, vontade de Deus. Lei natural, rege criação, revelação da vontade de Deus e ordenação da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, na natureza e criação.
lei divina, são toda revelação para o homem da vontade de Deus através das Sagradas Escrituras, né, e tudo mais. E a lei humana, que está sob a natureza humana para reger, ordenar, fazer funcionar de uma forma boa a humanidade, ok? Então aqui aparecem aqueles que violaram a lei natural e a lei humana. Santo Tomás de Aquino explica assim, que a violação da lei natural nada mais é que a infração, a desordem contra a ordenação natural das coisas. A lei natural pessoas têm que ter relação com pessoas do sexo oposto, ou seja, homem com mulher, mulher com homem. Então, a violação dessa lei natural seria a relação realmente com pessoas do mesmo sexo, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Então, essa é a violação da lei natural, ou seja, da ordem natural para as coisas, para que as coisas foram criadas. Exemplo, é antinatural o relacionamento do mesmo sexo, por quê? Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Até mesmo a anatomia do homem e da mulher, elas se completam, elas se unem, ok? E até por isso que o grupo de pessoas que está aqui por causa da bestialidade, eles estão aqui e essas pessoas que gritam Sodoma e Gomorra, elas vêm correndo em sentido contrário, por causa dessa relação entre eles são contrários à lei natural, então por isso eles correm em sentido contrário, por isso que eles encontram então outro grupo, se abraçam, se beijam, gritam as frases que são os freios da luxúria e somem. Quer dizer, esse grupo, né, de Sodoma e Gomorra se joga no fogo para se purificar, para queimar ali e se purificar. É mais ou menos nesse sentido. Aqui, o estudioso de Dante fala sobre esse poema que esse outro grupo, que aí tem o exemplo da Pacify e o touro, eles não infringiram uma lei natural, mas sim uma lei humana, de conduta humana, ok? Mas o que é a conduta humana? Aquilo que os homens, a conduta que os homens têm que ter de uma forma ordenada e boa, ou seja, ter relação com pessoas humanas, né? Pessoas da mesma espécie. Mas nesse sentido, eu, na minha opinião, acredito que eles estão aqui porque eles infringiram tanto a lei natural quanto a lei humana. Ou seja, porque de alguma forma eles estão infringindo a lei natural das coisas. Eles estão violando a ordem natural das coisas, onde o ser humano tem que ter relacionamento apenas com o mesmo da sua espécie, que é um ser humano. Então ele vai contra, ele viola também a lei natural. E ele viola também a lei de conduta humana, né? A lei humana. Né? Nesse sentido, aquele princípio, aquela ordem que rege, então, a boa conduta, a conduta moral e boa, os costumes morais e bons do ser humano, do homem em si, ok? Os estudiosos falam que não tem nada a ver, mas eu acho que sim, eu acho que esse pecado de relacionamento com animais, de relação com animais, ou seja, bestial, é realmente uma violação da lei natural e da lei humana, enquanto que a relação, a sodomia, nesse sentido, é uma lei antinatural, ok? É isso. Então, eu já falei sobre o Guido Gnicelli. Ele fala, eu vou mostrar aqui pessoas que são muito melhores do que eu. Temos aqui o Lemosino, temos aqui o Guittone, temos aqui fulano, papapá. E esses daí, conversando e tudo mais, se jogam lá no fogo e né, nesse sentido. E depois de falar muito, esse também se some dentro das chamas ali, né? E daí aparece um outro que fala, eu sou Arnaldo Daniel, que estou aqui cantando, né, em meio das minhas lágrimas, lamentando os dias de alegria e de folia que eu tive lá na terra. E você que está subindo por essas escadas, quando tiver a oportunidade de chegar lá no céu, lembre das minhas dores, né, lembre-se de mim. Esse outro que estava falando sobre toda a estrutura dessa cornija aqui, ele apenas pede para Dante, no final da sua explicação, que se ele puder, que ele então reze um Pai Nosso quando ele chegar ao céu, que ele reze um Pai Nosso quando ele chegar ao céu pela alma dele, e ele já vai ficar bem feliz, ok? E depois todos eles se esconderam naquele fogo que queima, que arde
e que purifica. E assim termina o canto. Guido Guinicelli, ele foi esse poeta, fundador do doce estilo novo, e que por causa dessas batalhas do Guelfos dos gibelinos, ele que foi gibelino acabou no exílio morrendo, parece, né? Diz que talvez ele tenha morrido no exílio aí, por causa dessas revoltas, dessas brigas entre os Guelfos e os gibelinos. Foi um poeta ilustre na Itália antes de Dante. Esse Guittone que ele apresenta, ele foi um poeta aretino da ordem dos frades gaudentes. Ele fundou um mosteiro, mas ele acabou morrendo logo depois. Um ano depois que ele fundou o mosteiro, né, dos frades gaudentes, ele acabou morrendo. Ele é conhecido também por ter aperfeiçoado o estilo, o modo de fazer sonetos, aperfeiçoado a forma poética dos sonetos. O Limosine Giraud de Bourneil, poeta provençal, considerados pelos contemporâneos ali os mestres dos trovadores. E Arnaud Daniel, que foi esse último, ele também foi um grande trovador provençal. É a ele, ao Arnaud, que é atribuída a invenção da sestina, que é adotada por Dante na sua obra, ok? Nas suas obras. E ele também é um dos poetas que tem as poesias mais pesadas, mais pornográficas, digamos assim. Por isso que ele fala assim, que estou aqui chorando as minhas alegrias e folias lá na terra, né? Ele era bem de folia. E quando Dante expressa então esse diálogo, essa conversa com Arnaud, que era trovador de Provença, provençal, ele escreve esses 8 versos de conversa com ele, todos na língua provençal. Estão todos em provençal e não em italiano. A genialidade de Dante é extraordinária, né? Então é isso. Aqui então está explicada por base do ensinamento da teologia de Santo Tomás de Aquino, as leis que regem todo o universo. E aqui se explica também um pouco das almas que infligiram mais a lei natural e a lei humana, ok? E é nesse sentido mais de incontinência, de instinto humano, de desejo, de prazer e tudo mais. Eu acho que esse canto é o mais pesado de todos, mas Dante deixa esse pecado, ou seja, a luxúria mais próxima de Deus, porque não é um pecado por malícia, ou seja, de consciência, é mais um pecado resultante de um instinto, de uma paixão desordenada, ou seja, da incontinência, assim como a gula. Esse é o raciocínio de Dante. Mas aqui nesse canto a gente vê maravilhosamente um baita ensinamento sobre a ordem das leis que regem o universo de Santo Tomás de Aquino. Uma baita aula de Santo Tomás de Aquino aqui para você, nesse canto 26. Olha que maravilha. E eu tô trazendo aqui para vocês. É claro que tudo isso fica mais fácil porque eu tenho uma base de Santo Tomás de Aquino. Eu amo Santo Tomás de Aquino. Amo. Ele explica muita coisa, que se todo mundo conhecesse, metade do problema na Terra teria sido resolvido e eu acho que praticamente já tinha sido instaurado, instituído o céu na Terra, porque todos entenderiam como que funciona, como nós funcionamos e para o que nós estamos aqui e o que nós realmente precisamos atingir. Então, acho que todos conseguiríamos o céu. Claro que não depende de nós, né? Depende de Deus, né? Mas da ajuda dele para que a gente consiga vencer esse corpo aqui, porque esse corpo aqui, ó, é mais pesado, né? É mais forte, às vezes. Mas é nesse sentido que ele explica que Deus está para a alma em comunicação com Deus tem seu espírito, e a alma e o espírito tá para comandar o corpo, ok? O espírito tá para comandar a alma, que tá para comandar o corpo, para que a gente não cometa esses pecados aqui que a gente tá vendo nessa cornija e nos demais que a gente já viu, e para que a gente não passe nem pelo inferno, a gente não passe nem pelo purgatório, mas vá diretamente pro céu, ok? Então é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é muito profunda, esse vídeo é muito profundo, é praticamente uma aula mesmo, né? Mas eu tô aqui só para partilhar aquilo que é a genialidade de Dante e, por consequência, né, Santo Tomás de Aquino e todas as outras fontes que tem por base a Divina Comédia.
que a Divina Comédia tem por base nesse sentido, ok? Gente, vale muito a pena essa obra, vale muito a pena aprofundar e estudar essa obra, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo.